Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre a B3, a empresa responsável por gerenciar a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Mas será que ela é uma boa ação para investir? Será que ela consegue oferecer um bom potencial de retorno a longo prazo para você investidor? Tudo isso será tratado ao longo do vídeo de hoje. E para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A B3 é a empresa responsável por gerenciar a Bolsa de Valores aqui no Brasil e ela ganha dinheiro na prática através de pequenas taxas que estão embutidas em todas as operações realizadas, tanto em renda fixa quanto em renda variável. E isso independe do fato de você utilizar, por exemplo, uma corretora taxa zero. Quando você pegar o relatório de todas as operações que você fez num dia dentro do mercado de ações, você vai conseguir verificar que existem algumas pequenas taxas atreladas à B3 e é justamente daí que a empresa consegue ganhar muito dinheiro. E o nome da empresa também é bastante intuitivo. B3 significa Brasil Bolsa Balcão. E por ela ser uma empresa única no seu setor, ou seja, ela não tem concorrência, ela pode ser definida como um monopólio natural. Assim como, por exemplo, uma empresa de saneamento ou uma empresa de energia elétrica. Não tem como você, de uma hora para outra, por conta própria, decidir abrir uma outra concorrente em relação à B3. Porque, primeiramente, você vai ter que ter muito dinheiro para fazer isso, além do fato de você ter que passar por diversos processos burocráticos atrelados ao governo. Então, não tem como uma outra bolsa surgir de uma hora para outra. E por conta desse fator, isso faz com que a B3 tenha um modelo de negócios muito resiliente, porque ela não tem que se preocupar com concorrência, e faz com que ela, na prática, também consiga ter uma margem de lucro altíssima. Como você pode estar vendo, entre 2020 até 2024, a sua margem de lucro líquida ficou na faixa dos 43,4% em média, um valor muito acima do que qualquer outra empresa de qualquer outro setor aqui do Brasil. E muito do seu resultado prático, muito do seu crescimento vai acabar sendo impactado pela quantidade de pessoas e pelo volume financeiro investido tanto em renda variável quanto em renda fixa. E a gente pode estar observando aqui alguns dados, primeiramente em relação à renda variável e o que a gente pode observar em comparação de 2023 com 2024. Primeiramente, a quantidade de CPFs na Bolsa de Valores, saindo de 5 milhões para 5,3 milhões. Mas, apesar da maior quantidade de pessoas investindo na Bolsa, os dados financeiros em relação ao valor em custódia, a liquidez, que é dado pelo ADTV e também pelo saldo mediano, acabou caindo principalmente por conta da desvalorização da Bolsa de Valores. Então, mesmo que tenham mais pessoas investindo, quando a Bolsa de Valores cai, o patrimônio investido das pessoas também cai e, consequentemente, a B3 acaba se saindo prejudicada. Por outro lado, na parte da renda fixa, aconteceu exatamente o oposto. A quantidade de CPFs cresceu absurdamente, saindo de 75 milhões para 92 milhões de pessoas aproximadamente, e o valor em custódia também aumentou bastante, saindo de 2 mil bilhões, o equivalente a 2 trilhões de reais, para 2,4 trilhões. Apesar disso, o saldo mediano diminuiu de 90 mil reais para 75 mil reais, mas isso é um tanto quanto esperado, porque quanto mais pessoas vão investir, menos cada pessoa vai ter. Porque muitas pessoas que antes não investiam porque tinham pouco dinheiro ou porque achavam que precisava de muito dinheiro para começar a investir, viram que na prática com 100, 200, 500 reais você já pode começar a investir não só em renda fixa, mas também em renda variável. Então o saldo mediano de cada CPF tende a diminuir mesmo. E é uma companhia que ganha não só com taxas de negociação de renda variável, ela consegue ter uma receita muito bem diversificada, atrelado a todo tipo de operação relacionada ao mercado financeiro brasileiro. Como você pode estar vendo os dados em relação à sua receita de 2024, que atingiu o patamar de 10,4 bilhões de reais, a gente pode perceber que 33% da sua receita veio através de tarifas atreladas a derivativos, como por exemplo opções e mini índice, 19% veio através do mercado à vista e 16% veio através do mercado balcão, onde você acaba realizando negociação de ativos que não são registrados em bolsa, como por exemplo Tesouro, CDB, LCI e debênture. E é uma companhia que acaba dependendo muito do crescimento econômico e do interesse das pessoas na hora de investir. Quando a economia vai mal, naturalmente as pessoas tendem a não querer investir, não só porque elas não querem, porque elas não acreditam que a bolsa ou também a renda fixa vai trazer um bom retorno, mas também porque a vida financeira das pessoas tende a ficar mais apertada. Num cenário de crise econômica, você não consegue investir o mesmo valor todo mês do que num cenário onde a economia está crescendo e você também consegue aumentar sua renda. Então os resultados da B3 acabam sendo bastante cíclicos, atrelados a muitos fatores econômicos. E a gente pode estar vendo aqui que no prazo recente de 2015 até 2024, ela conseguiu apresentar um crescimento no seu lucro líquido,
muito porque o interesse das pessoas em renda fixa e renda variável acabou aumentando bastante, fazendo com que o seu lucro saísse de 2,2 bilhões em 2015 para 4,5 bilhões em 2024, um crescimento total de 107%, o equivalente a 8,5% ao ano. Mas a gente pode estar percebendo que, por exemplo, de 2021 até 2024, o seu lucro líquido ficou lateralizado, justamente por conta dos fatores que eu mencionei. A economia brasileira ficou um tanto quanto estagnada, a bolsa de valores também, fazendo com que os resultados da B3 também ficassem lateralizados. E como estão as ações da B3? Será que é uma empresa barata? Será que ela paga bons dividendos? Será que a empresa tem qualidade nas suas operações? Para isso, vamos analisar 4 indicadores diferentes. O primeiro deles, para a gente avaliar se a ação da B3 está barata ou não, é um indicador PL muito conhecido. Para calcular o PL é muito simples, basta você calcular primeiramente o LPA, que é o lucro por ação, a partir da divisão entre o lucro líquido da empresa nos últimos 12 meses pelo número total de ações que ela tem negociado. Depois disso, você vai pegar o preço da ação atual, dividir pelo LPA e vai chegar no resultado do PL. E quanto menor for o PL, mais barata, mais atrativa está aquela ação para investir. E olhando agora para a média histórica desse indicador, pegando entre 2015 e 2024, o que a gente pode observar? Que a média do PL ficou no patamar de 22,1. A gente percebe também que recentemente o PL acabou caindo bastante de 2021 para cá, e o valor atual do PL em 2025 está no patamar de 14,1, fazendo com que esse dado esteja 36,1% abaixo da média. E quando a gente faz justamente essa comparação da média histórica do PL com o seu valor atual, a gente pode definir claramente que a ação da B3 está muito barata em relação ao seu histórico. Os próximos 2 dados são indicadores de dividendos. O primeiro deles é o Dividend Yield, que mede o quanto a empresa pagou de dividendos por ação nos últimos 12 meses somados, dividido pelo preço atual da ação. E quanto maior for o Dividend Yield, melhor. O segundo indicador é o Payout, que mede o quanto a empresa como um todo pagou de dividendos nos últimos 12 meses somados em relação ao seu lucro líquido no mesmo período de 12 meses. E o ideal é que o payout sempre fique abaixo de 100% para que o dividendo seja consistente ao longo do tempo. Afinal de contas, não tem como uma empresa a longo prazo pagar mais dividendos do que ela lucra. Começando com a avaliação do indicador Dividend Yield, sempre no mesmo período de 2015 até 2024, a gente observa que a média histórica ficou no valor de 4%, em comparação ao Dividend Yield atual em 2025, que está no patamar de 2,6%, ou seja, o Dividend Yield da empresa está 34,5% abaixo da média. A B3 a gente pode observar ao longo de todo o período, com exceção de 2021 e 2015, onde o Dividend Yield ficou bastante elevado, mas no restante do período, o Dividend Yield da empresa sempre ficou pequeno. E o outro indicador, que é o Payout, que mede o quanto a empresa pagou de dividendos em relação ao seu lucro, que tem um patamar bem alto. Ela distribui na prática o equivalente a 70,6% do seu lucro, pegando a sua média histórica. E por que na prática a empresa ela consegue ter um payout muito alto, mas um dividend yield muito pequeno? Porque as suas ações, historicamente, sempre foram negociadas a patamares muito elevados, como você pode ter visto no gráfico do PL. Na média, o PL da empresa ficou na faixa das 20 vezes o lucro. Então, mesmo que a empresa distribua um percentual muito grande do quanto ela lucra, naturalmente o seu dividend yield tende a ser muito pequeno. Então, isso na prática acaba afetando, principalmente quem está buscando uma empresa com um dividend yield mais elevado. Por fim, o terceiro indicador que eu vou te apresentar é o indicador ROI, para medir a qualidade, para medir o quão rentável é um negócio. E esse dado é calculado a partir da divisão entre o quanto a empresa lucrou nos últimos 12 meses em relação ao seu patrimônio líquido mais recente, e quanto maior for o ROI, mais rentável, de maior qualidade é aquele negócio. E o que podemos observar em relação ao histórico do ROI da B3 de 2015 até 2024? Que de 2017 até 2024, em praticamente todos os anos, o ROI vem crescendo de maneira consecutiva, saindo de um valor de 6,8% para 22,6%, fazendo com que a média no período total ficasse em 14,3%. E o dado do ROI evidencia que a B3 pode ser considerada uma empresa de qualidade, uma boa companhia. Ela não é só uma empresa barata, é uma empresa barata que consegue ter um bom resultado. E com base em todos os dados que eu te apresentei em relação à B3 ao longo desse vídeo, tanto do seu modelo de negócios quanto dos seus indicadores, será que ela é uma empresa que vale a pena para você? Primeiramente, se você está buscando uma empresa que tenha um crescimento médio, como eu te apresentei, na casa dos 8, 9, 10% ao ano, e aceita que esse crescimento será cíclico, ou seja, ele não vai ser um crescimento todo ano, em alguns momentos a empresa vai estagnar, para que em outros momentos ela cresça bastante, a B3 pode acabar se encaixando bem na sua carteira. Além disso, se você está buscando uma empresa barata em relação ao seu histórico,
e que possui qualidade nas suas operações, quando a gente olhou para o indicador ROI e também para a margem líquida, a B3 também pode se encaixar bem na sua carteira. Agora, se você está querendo altos dividendos, com certeza a B3 não vai se encaixar na sua carteira porque o dividend yield dela tende a ser muito pequeno e vai fazer mais sentido você investir em outras companhias, se esse for o objetivo final. Então a B3 pode sim fazer parte de uma carteira diversificada, porque ela tem alguns pontos muito positivos que diferem ela de outras companhias de outros setores. E se você quer entender ainda mais sobre como investir no mercado de ações e encontrar as melhores ações para investir na Bolsa de Valores aqui do Brasil e também na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você aprende a fazer isso na prática. Lá você vai aprender a investir o seu dinheiro com mais segurança, você vai conseguir ter um maior potencial de resultado na hora de investir, sem que você precise ficar horas e horas estudando e analisando empresas. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender melhor como funciona o modelo de negócios da B3, uma das maiores e mais sólidas empresas aqui do Brasil. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado, onde eu faço análise de uma empresa boa pagadora de dividendos, que é a Sanepar, para que você já saia desse vídeo e consiga assistir esse próximo conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.